Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus permaneça com todos vocês. Sou o pastor Jonas e sirvo a Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos e amigos, se você está vendo esse vídeo, é porque uma pessoa muito importante na sua vida indicou, bem como o Espírito Santo guiou essa pessoa ou a própria rede para você ter acesso a essa informação. Ou seja, acima de tudo, a palavra de consolo a qual você vinha procurando e orando a Deus, creio no Senhor que estará guardada aqui e estará pronta para falar ao teu coração. Outra coisa, eu queria dizer a você que deve estar passando por um período de luto, os meus sentimentos. E já deixo as minhas orações para que o Espírito Santo renove a sua vida. Como você pode ver, eu tenho outros vídeos aqui no YouTube que trata sobre a aplicação dos princípios bíblicos à realidade do convívio familiar. E não existe nada tão difícil de passar do que o próprio luto. E quando esse luto acontece na família, temos duas grandes realidades. A primeira realidade é que o luto ele abala as relações familiares. Em relação ao casal, pode abalar a intimidade. E em relação aos filhos, pode trazer desorientação. No entanto, uma outra verdade é que no convívio do casamento e da família, você tem um local, um abrigo seguro para buscar no Senhor a restauração da sua vida emocional e a superação desse momento tão difícil. Como vem falando, usamos os princípios bíblicos. Por isso peço que você abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, Evangelho, uma palavra da boa notícia, segundo a narrativa de João. Então, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 14, e vamos fazer a leitura do verso 1 em diante, até o verso 6, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, nosso Deus e Pai, ilumina, Senhor, a nossa mente, abre os nossos corações e nos impulsiona, pelo poder do Espírito Santo, a agir e praticar aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos, irmãos, como eu tenho falado, o luto é algo que abala as nossas relações familiares e devemos utilizar a própria palavra de Deus para sarar essa ferida do nosso coração. Nada mais oportuno do que usar a própria palavra de Deus. E no contexto da qual acabamos de ler, em João capítulo 14, esse momento o Senhor Jesus Cristo está preparando os apóstolos para passar pelo luto, justamente. No capítulo 13, ele começa a falar sobre humildade e lava os pés dos discípulos. Após o capítulo que acabamos de ler, o capítulo 14, após esse capítulo, que é o capítulo 15, ele lembra aos discípulos que ele é a videira verdadeira. E que os discípulos, eles são esses ramos que estão na videira. E declaram para os discípulos que foram eles, que na verdade que foi o Senhor que chamou eles para estar juntos.
Então, amados irmãos, dentro dessa perspectiva, vamos entender que o Senhor está preparando os seus discípulos para o luto. Depois, no capítulo 16 em diante, vamos ver a ida para o Getsêmani e todo o desenrolar da paixão de Cristo, que penso que você já conhece. Então, o que é que Jesus disse aos seus discípulos? Qual foi a palavra que ele preparou para os seus discípulos, para que pudessem lembrar dessa palavra durante o luto, durante o sofrimento da ausência do Senhor Jesus Cristo durante os 3 dias? Bem, ele utilizou essas palavras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, o tema da nossa reflexão hoje é o que fazer diante do desespero da morte. O que fazer diante do desespero da morte? Ou como lidar com o luto? Amados irmãos, vamos observar que já no primeiro verso diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na verdade, a expressão turbar o coração é como se tivesse um lago, né, de águas transparentes, né, cristalinas, e no fundo tivesse uma borra, né, ou de barro. E você pisa e chacoalha aquela água, e aquela água que é transparente, né, ela começa a ficar suja. Ou seja, ela continua sendo água, mantém seus estados físicos, mas como ela se apresenta, não é de uma maneira tão clara. E a ideia é essa, quando estamos passando pelo luto, a clareza de ideias, né? Ou a clareza de emoções, como o vazio, o desespero, a solidão. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando a minha sogra ela faleceu, eu perguntei para o meu filho de 6 anos de idade, na época ele tinha 6, não, até menos, eu acho que ele tinha 5 anos, é o Caleb. Eu perguntei como é que ele se sentia com a morte da vovó. E ele olhou para mim e disse: papai, eu me sinto como num quarto escuro e sozinho. Isso mesmo, amados irmãos, em meio ao luto, por mais que as pessoas possam nos abraçar e dizer que tudo bem, vai passar, mas no final, na despedida, por exemplo, depois de um culto fúnebre, depois de um velório, você vai sentir esse vazio, ou seja, um quarto só e escuro. Essa é a ideia de não se turbe o vosso coração, assim, não se deixe abalar diante de um coração tão aflito emocionalmente. E o que é que ele diz então? Não se turbe, mas eu devo fazer o quê? Eu devo continuar assistindo vídeos cada vez mais melancólicos? Não. Ele nos fala aqui, não se turbe, mas creia em Deus, creia também em mim. Na verdade, o próprio Jesus está dizendo que olhe para Deus, olhe para mim como Deus. A própria estrutura teológica, ela nos revela que o primeiro verbo aqui que vemos é crer. E para crer, precisa-se de fé. O início de uma restauração diante do luto é concentrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso louvor, para gerar em nós fé, ou agarrar-nos na fé que temos em Cristo Jesus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim sobre essa perspectiva de fé: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, se você quer buscar uma restauração, e eu vou dizer que por mais que façamos terapia ou use medicamentos, a verdadeira restauração de plenitude só ocorre quando resgatamos a fé no transcendente. A fé naquele que é o Criador de todas as coisas.
A fé naquele que traz à existência o que não existe, no próprio Jesus Cristo. Ele que é a figura materializada de Deus. Veja o que diz Colossenses, que é uma outra carta de Paulo, Colossenses capítulo 1, do verso 15 a 16. Colossenses 15, do verso 15 a 16. Ele diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ao observarmos esses textos que acabamos de ler, percebemos que uma maneira real da gente de enfrentarmos o luto é voltarmos à perspectiva de que Jesus Cristo é a imagem, é a plenitude, é a própria encarnação de Deus. Creia em Jesus Cristo. Veja, o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, dizendo que Jesus Cristo é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Percebemos aqui, amados irmãos, que tudo subsiste por ele e para ele são todas as coisas. É bem interessante que quando falamos sobre um coração que está perturbado com o luto, devemos voltar a nossa perspectiva em Jesus Cristo. E quando falo de assim, mas o que é que Cristo tem a ver com isso? Porque eu tenho que me apegar primeiramente na figura de Cristo, de Deus como aquele que se revelou ao homem em Jesus. Porque se não compreendermos que temos fé em Jesus e que ele ressuscitou dentre os mortos, a nossa esperança estará apenas nessa vida. E a própria palavra de Deus diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 17 a 19, diz assim: se a nossa esperança for depositada apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, diante do luto, a maneira positiva e real que você deve enfrentar uma situação como essa é crer em Deus. E não crer em santos e velas. É crer em Deus e não crer em espíritos de luz. É crer em Deus e não em ciências humanistas, que colocam o homem e a terapia como o início ou a solução definitiva do problema. A solução definitiva para o luto não está nos medicamentos, não está em objetos sagrados, mas o início da limpeza e da clareza de pensamento está na fé que depositamos em Deus por meio de Jesus Cristo. O próprio Senhor, se revelando em João, capítulo 15, verso 4 ao 5, ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vos o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a realidade, amados irmãos e amigos. A solução para a nossa vida, bem como para o consolo do nosso coração, está em depositar com fé em Jesus, que ele é o único que pode solucionar. Bem como é o único que pode nos abraçar num momento como esse. Temos fé em Deus por meio de Jesus? E a pergunta que já faço para você aqui é:
Em quem você tem depositado a sua esperança? Diante desse momento tão difícil, você tem replanejado a sua vida? Tem depositado a sua esperança em projetos do futuro? Ou depositado sua esperança naquilo que foi construído pela sua família no passado? Ou depositado sua esperança em filhos? Ou depositado sua esperança no seu cônjuge? Eu quero dizer que todos esses lugares que você pode ter colocado sua esperança, apesar de ser bênçãos de Deus, como filhos, família, projetos bem-sucedidos do passado ou daqueles que virão no futuro, eles são incomparáveis. Não tem como comparar com aquilo que depositamos no Senhor, com aquilo que colocamos a nossa fé em Deus. Resgate. Busque ao Senhor, o nosso Deus, de todo o seu coração. Sabe por quê? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Se estamos aqui e estamos tendo esse relacionamento, é porque estamos sendo sustentados pela sua própria voz, pelo seu próprio poder. Por isso, como combater ou como eliminar o luto, bem como dar resposta a esses sofrimentos, a primeira coisa que devemos fazer é crer em Jesus Cristo. Segundo, crer nas promessas de Jesus. Veja lá, apenas crer em Jesus, mas o próprio Deus ele é tão gracioso que além de se revelar ao mundo quem ele é, e isso por só seria suficiente, ele nos garante as suas promessas. Por isso, vamos passar adiante no verso 2 do capítulo que estamos fazendo a exposição, em João capítulo 14, verso 2, ele começa com as promessas. Diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui, amados irmãos e amigos, temos três bênçãos descritas nesses dois versos. A primeira está na primeira sentença. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essa é a primeira bênção que Jesus separou para você. Plenitude de abrigo. Isso mesmo. Só nele encontramos essa plenitude de abrigo que pode nos abraçar e nos acolher. O próprio profeta Isaías, diante de um mundo tão perverso, no capítulo 32 de Isaías, verso 18, diz: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. O próprio escritor Paulo, apóstolo, ao escrever a sua carta a 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 1, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. O próprio Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos garante a promessa de uma moradia de paz, como um edifício construído pelo próprio Senhor, eterno e nos céus, para Ele. Deus demonstra o seu consolo para os próprios discípulos, que apesar da sua partida, essa partida ela tem um objetivo: preparar um consolo eterno, um abrigo nos céus. Isso me faz lembrar, amados irmãos, para aqueles que têm filhos, já teve alguma situação muito parecida com essa. Uma vez, eu tenho 3 filhos e o meu filho mais velho ficou doente. A minha esposa teve que ficar em casa com meus demais filhos e eu levei o mais velho comigo e ele precisou ficar internado em observação durante a noite. Eu fiquei com ele. Em um certo momento eu precisava ir ao banheiro e ele estava recebendo soro. Na época esse meu filho ele tinha 7 anos de idade. Aí eu cheguei para ele, o nome dele é Mateus, eu falei: Mateus, é o seguinte, papai
ele vai sair, porque ele vai ter que ir ao banheiro. Lembrando bem, era para chamar o médico, porque o soro tinha acabado. Já estávamos numa suíte. Papai vai chamar o médico para mudar o seu soro, tá bom? Então, aguarda aqui, porque papai já volta, porque vai chamar o médico. Ele compreendeu e me aguardou, e eu passei alguns minutos até encontrar o médico e ele veio nos atender. Veja, apesar de uma breve separação que está acontecendo entre um pai e o filho, no meu caso, o meu filho, ele aguardou pacientemente porque ele creu na promessa que viria o socorro. A mesma forma, Deus trabalha desse jeito aqui. Ele prepara os próprios discípulos a focarem, creiam em mim. Segundo, creio nas promessas. Eu não estou indo ao céu à toa, eu estou indo para preparar um lugar, plenitude de abrigo. E é isso que ele nos garante. No mesmo verso, no capítulo 14, agora o verso 2, ele também declara: e quando eu for e vos preparar lugar, é bem interessante, amados irmãos, que o chamado de Deus da sua promessa, além de preparar algo estático, ele nos prepara para um caminho, uma ida. Isso significa provisão na caminhada. Ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Uma outra bênção que Deus nos garante é a provisão na caminhada. A partida de Cristo não é para um descanso, mas para agir em nosso favor, pois Ele é o agente da nossa história. O próprio escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa é a perspectiva, amados irmãos. O próprio Deus em Cristo governa todas as coisas e sustenta todas as coisas. Que garantia, hein? Que bênção de provisão, de abrigo, de caminhada segura. Esse é o nosso chamado. Aqui temos ainda a terceira promessa do texto que acabamos de dispor em João capítulo 14. Ele diz aqui: voltarei e vos receberei para mim mesmo. O que é que significa voltarei e vos receberei para mim mesmo? Uma comunhão eterna. Veja que falamos aqui sobre uma plenitude de abrigo, falamos aqui sobre uma provisão na caminhada e agora sobre uma comunhão eterna. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esse é o nosso primeiro chamado, você sabia disso? Deus não chamou inicialmente para sermos pastores, presbíteros, para você ser um médico, um advogado. Deus nos vocacionou, e aí uma vocação inicial de todo ser humano, nós somos vocacionados para Ele, para servir ao Senhor. E quando somos chamados por Ele, pela sua graça, alcançados pela fé que Ele derrama sobre nós, a primeira coisa que Ele requer de nós é estar ao seu lado, em comunhão. É assim que foi com os discípulos. Veja o que diz em Marcos, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 3, verso 13 a 15. Esse momento, o próprio Senhor está orando para escolher os discípulos, para iniciar a grande vocação de enviar os homens ao mundo. Mas veja o que diz o verso. Marcos capítulo 3, de verso 3 a 15. Depois de subir ao monte, e os chamou com ele mesmo os que quis, e vieram para junto dele, e então designou 12 para estarem com ele, e depois para servir e pregar e exercer autoridade e expelir demônios. Veja que o primeiro chamado dos próprios discípulos é para estar com Cristo, é para estar com Ele.
Veja que designou os apóstolos para estar com ele. Esse é o chamado inicial. Nós somos chamados para a comunhão. Por isso, quando o Senhor quer nos consolar, ele diz: foque, tenha fé em mim. Olha o que eu vou derramar sobre você. Promessas. Eu estou preparando um lugar para você. Eu estou indo para preparar. É uma caminhada de abrigo e de consolo. Eu estarei com você. Segundo, eu voltarei e vocês estarão comigo. Para onde eu estiver, ou onde eu estou, estejais vós também. Aqui vemos, amados irmãos, uma outra garantia da glória da sua presença. Veja que Deus maravilhoso. Isso nos traz o verdadeiro sentido do céu. O céu só é o céu por causa da presença de Deus. Você sabia disso? Quando estava a caminhada do povo de Deus, na figura do povo de Israel, caminhando, estavam indo para a terra prometida, Canaã, o povo que muitas vezes se rebelava e desobedecia, o próprio Deus chega para Moisés e diz: olha, vai com esse povo, entra na terra prometida, porque eu não vou mais com esse povo. Parafraseando, o próprio Moisés disse: como saberão se somos o teu povo, se tu não fores conosco? A própria ideia, amados irmãos, que Canaã, ela não é a terra prometida se não for a presença do próprio Deus. É Deus que transforma um local desprovido em abundância de alegria. É a sua presença que transforma a terra prometida. A Jerusalém celestial, ela só é essa Jerusalém ataviada como uma noiva e preparada para todos nós, porque a glória de Deus, o tabernáculo de Deus está lá. E a união de Deus com os homens. Veja o que o próprio texto em Apocalipse, capítulo 21, descreve do verso 1 até o verso 6. Observe a leitura que diz: vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Veja, não é mais um templo só, é uma nova cidade. No verso 2 do capítulo 21 de Apocalipse, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu noivo. Sabe o que significa isso, amados irmãos? Surpreendente, o que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então, verso 3... eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Os irmãos percebem, amados, que antes de mais nada, o foco está na presença do próprio Deus. É a habitação de Deus, Deus vai estar com o seu povo, Deus estará Ele mesmo com o seu povo. E qual é o benefício disso? É nos sarar das maiores dores. Veja o que diz o verso 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus sabe o tamanho da sua dor. Ele sabe que o luto é algo terrível. Ele sabe quanto isso abala as estruturas, quanto isso abala a nossa própria crença em Deus. E como um pai amoroso, ele nos sustenta e nos levanta a cabeça dizendo: foque, tenha fé em mim. Acima de todas as coisas, além de focar nele como alguém que está erguendo a cabeça, ele nos abraça com as suas promessas, dizendo: calma, eu estou preparando um abrigo. Calma, haverá um consolo em meio à caminhada. Calma, a minha presença estará contigo. Calma, tudo isso um dia vai passar. Tenha esperança e ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É assim que eu creio. Quem pode receber essa promessa? Quem está apto? Pastor, eu que estou aqui, quem está pronto para receber? Essa palavra foi dita para quem? O próprio capítulo 21 de Apocalipse, verso 6 diz:
Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva, de águas vivas, ou de água viva, como algumas traduções. Ou seja, todos aqueles que querem se apossar dessa palavra, ela é para você. Percebe isso, amados irmãos? Não há uma troca, não há uma moeda. Olha, quanto eu devo pagar para ter esse consolo? De maneira nenhuma. Há apenas alguém que está de mãos estendidas, dizendo: creia, receba em teu coração, acolha. Sabemos quem é Deus quando conhecemos suas promessas. Isso é verdade. Mas, quando as bênçãos de Deus são apresentadas, queremos tomá-las sem Cristo. É muito interessante que você pode ter caído aqui procurando apenas um conforto momentâneo, mas não queria se envolver com religião e nem com nenhuma espiritualidade. Ou seja, é muito comum da nossa natureza, queremos os benefícios, mas esquecemos daquele que nos garante esses benefícios. E esquecemos que é aquele que configura, bem como materializa esses benefícios. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, que é o texto que estamos expondo, no verso 4 diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis para onde eu vou, o lugar. Não existe promessa eterna sem Jesus. Todo esse abrigo, todo esse consolo de caminhada, todos esses benefícios só existem porque Ele estará conosco. Mas o Tomé, que é aquele que é um dos discípulos que tem que ver para crer, ele quer a materialização, ele procura ter o foco no objeto, nas coisas, e esquece muitas vezes do espiritual e da atmosfera que está acontecendo. Ele no verso 5 ele diz: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Veja, amados irmãos, você pode estar aqui perdido e fazendo tantas perguntas. E elas ainda não foram respondidas. Ou ninguém ainda trouxe uma palavra para responder. E eu dou graças a Deus por você estar aqui nos acompanhando, porque a voz de Deus tem soprado em teu coração. Sabemos quem é Deus. Sabemos e muitas vezes conhecemos as suas promessas, mas muitas vezes não sabemos o caminho para alcançar essas promessas. Porque o mesmo Deus que é soberano e estabelece todas as coisas, Ele também criou o caminho ordinário para que alcancemos suas bênçãos. E qual é esse caminho? Esse caminho não há nenhum outro, a não ser o próprio Jesus Cristo. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 12, em meio a muita tristeza e perseguição da igreja, em meio a muitas lutas, em meio a muito luto e sofrimento, diz lá em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Veja, interessante, amados irmãos, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, em meio a essas tribulações, em meio a um coração tão turbo, e em caos e solidão,
devemos olhar firmemente para o autor da nossa fé, para que a nossa alma não se desgaste e possamos cair em profundas tristezas. E olhando para Jesus, é que o próprio Deus, encarnado na presença ali dos discípulos, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A ideia aqui, amados irmãos, veja, ninguém vem ao próprio Pai a não ser por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai, mas vem ao Pai. Ele é a plenitude de Deus vivendo entre os homens. Ele é Deus de Deus, luz de luz, como diz os nossos credos. Ele não é um caminho ou uma possibilidade, ele é o caminho. Há uma exclusividade na construção do texto original, ele é o caminho. Isaías contempla isso no capítulo 53 de Isaías, do capítulo 4 ao verso 6, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarrados, cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós, ou sobre nós, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Em próprio Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim, Hebreus capítulo 10, do verso 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com um sincero coração, em plena certeza que, com fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é. Este caminho que nos conduz é por meio das suas pisaduras, no sentido, é por meio do seu caminho de sacrifício, que ele derramou sobre nós o benefício de estarmos em harmonia com o Pai. Ele é a verdade, porque ele autentica, na verdade, a realidade. O que é a verdade? A verdade, ela nos orienta, ela cela a realidade. Quando eu digo que há um fantasma aqui na nossa frente, você diz, não, isso não é verdade. Mas quando eu digo para você que atrás de mim há livros, isso é verdade, porque ela define, bem como ela revela para nós um selo de autenticidade da própria realidade. E quando olhamos vários líderes mundiais de várias religiões, muitos morreram sem descobrir a verdade. E nenhum deles tiveram a honra de dizer que eles eram a própria encarnação da verdade, a não ser Jesus Cristo. Porque, em próprio João, capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? A verdadeira lupa, a verdadeira cosmovisão para a leitura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é Cristo. Quando olhamos a própria ressurreição de Jesus Cristo, quando ele chega para os discípulos após a ressurreição, que ele está assentado, o próprio Jesus revela ele na lei, nos salmos e nos profetas. A lei moral pode revelar a nossa situação miserável diante de Deus, todos os nossos pecados. Mas em Cristo compreendemos a
percepção da realidade, que ele olhou para nós como o maior dos pecadores, mas derramou sobre nós o seu sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora, quando o Pai olha para nós, ele vê o seu próprio Filho e nos acolhe como co-herdeiros de Cristo. O que fazer? Caminhe para o Senhor. O que ter? Se apegue a essa verdade. Só em Cristo teremos a verdadeira perspectiva, a autenticidade da realidade. Por fim, só em Jesus teremos a plenitude de vida, aquilo que traz sentido. Só em Jesus nós resgataremos e responderemos questões tão profundas da alma: de onde eu vim, quem eu sou e para onde irei. Próprio João, capítulo 17, verso 3 diz: E a verdade eterna é esta, que conhecemos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Procuramos muito o que é a vida eterna, o que é a vida eterna, e ao olharmos João capítulo 17, vida eterna é compreender que Jesus Cristo foi enviado ao mundo. E agora não há mais uma morte eterna. Há sim uma salvação eterna em Cristo Jesus. João capítulo 11, verso 25 a 26 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto. Veja, amados irmãos, que consolo. Compreender que aqueles que estão em Cristo não morrerão eternamente. Ou aqueles que estão em Cristo, mesmo que morra fisicamente, eles viverão. E isso nos faz lembrar o texto logo no início, que se você apoia a sua vida apenas numa esperança nesta vida, você é um miserável. Mas se confiarmos no Deus que ressuscitou os mortos, como ressuscitou Jesus Cristo, certamente viveremos. Pois fostes regenerados não de uma semente que se destrói, mas de uma que não se destrói, mediante a palavra de Deus, a qual vive eternamente. Isso é o que vemos na carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Nós, em Cristo, fomos formados de uma semente que não morre e que viverá por toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! Essa é a explicação, amados irmãos. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem vê Jesus, vê o Pai. E quem vê o Pai, só pode ver por meio de Jesus. Pois em Cristo estão escondidos todos os mistérios de Deus. Todos os tesouros ocultos, como vemos em Colossenses, capítulo 2, verso 3. Por isso, diante do desespero da morte, o que devemos fazer? O que devo fazer diante do luto? Como superar o luto nas relações familiares? Em meio aos desafios da convivência do luto dentro de casa. Meu querido, minha querida, foque suas esperanças em Deus. Creia em Jesus. Deixe de lado todas as outras perspectivas que não colocam Jesus como centro. Segundo, creia nas promessas. Ele nos garantiu uma moradia, nos garantiu a sua presença eterna em um caminho de refrigério e consolo. Por fim, você aprendeu hoje como chegar e abraçar tudo isso e conquistar tudo isso por meio de Jesus. Pois Ele é o verdadeiro, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 a 58, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, o teu sofrimento, aquilo que tu causa dano. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus nos dá vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Que Deus te abençoe, que teu coração possa receber essa palavra e guardá-la, que o próprio poder do Espírito Santo te impulsione e te dê forças para sair dessa situação. Vamos orar para terminar esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua serva, o teu servo, está entristecido, abatido e precisando, ó Deus, de um consolo, de um abrigo. Ah, Senhor, traz clareza a essa mente, traz consolo para esse coração no nome de Jesus. Que eles possam ter um encontro verdadeiramente contigo agora, ó Deus. Que eles possam perceber que não há outras possibilidades a não ser uma única, em Jesus Cristo, o caminho. Que eles possam ressignificar a realidade por meio da verdade que é Jesus Cristo. E por fim, ó Deus, que ele encontre a verdadeira vida que está em Jesus. Com perdão dos nossos pecados, rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Terminamos aqui. Que a graça do Senhor fique com você. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com mais pessoas. Se você conhece alguém que está passando pelo um período difícil de luto, compartilhe essa palavra. Faça sua inscrição, né? Curta esse vídeo, né? Escreva aqui algum comentário, qual foi a parte nessa mensagem que mais te tocou e te levantou. Fazendo isso, que são atitudes que não custam nada, tão simples. Esse vídeo pode ser enviado para mais pessoas e abençoar mais pessoas. Então, por gratidão, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e que Deus nos abençoe.